Esporte. Vamos então destacar o esporte aqui na Transamérica. E é a minha primeira oportunidade de aqui no ar na Transamérica cumprimentar nosso novo companheiro Carlos Miguel. Prazer enorme de a gente bater essa bola, trabalhar juntos aqui na Transamérica. É um prazer realmente, Miguel, contar com o seu reforço, contar com a tua competência, com o teu trabalho aqui na nossa equipe. Seja bem-vindo e vamos falar do futebol pernambucano. Alô, Miguel, um abraço. Oi, Carlinhos, Vibrante, boa tarde. Obrigado pelas palavras ontem na acolhida aqui no nosso debate e obrigado também pelas suas palavras e a receptividade hoje. Vai ser um prazer trabalhar com você, assim como o Mário Júnior, lhe escuto desde pequeno, acompanha a sua trajetória, Carlinhos. Então, tamo junto, viu, amigo? Já começou com o índice de mau caratismo, tá vendo, né, Vibrante? Já. Ou seja, já deve um almoço, né? É verdade. Começar a parada. É verdade. Eu estudo muito rádio, viu, Carlinhos? Então eu sei por onde você passou, quando você foi repórter, começou a narrar, eu sei tudo isso. Eu acompanhava. Eu tinha uns 5 anos, 6, assim, já acompanhava tudo. Esse Miguel não presta, rapaz. Vamos então falar do esporte. Vamos ao Leão, porque são 4 jogos sem vitória, né? E começa a preocupar muito a torcida do esporte, essa situação, apesar ainda de ser o vice-líder, só que agora, basicamente, sem ter distância, sem ter aquela vantagem na pontuação. E aí, Miguel, além disso, próximo jogo não é fácil contra o Criciúma e vai ter desfalque no time do esporte, não vai? No mínimo 4 desfalques. A delegação do esporte está desembarcando agora no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freire. Reapresentação está marcada para amanhã às 14 horas, 2 da tarde, lá no CT em Paratibe. E aí, já vou adiantar, Carlinhos, vou falar já dessas mudanças e desses desfalques. Agora à tarde, nós entramos em contato com a direção do esporte e a informação que nós temos, de bastidores, logicamente, é de que o técnico Anderson Moreira continua prestigiado, vai seguir o seu trabalho normalmente, apesar desse jejum de 4 jogos, e o Zé trouxe agora essa proximidade dos clubes que estão na 4ª, 5ª e 6ª colocação, que já estão se aproximando do esporte, e essa distância que está tomando do primeiro colocado, que é o Vitória, mesmo assim, o técnico continua prestigiado, não tem nenhum tipo de crise, então o torcedor nem trabalhe com essa hipótese, e se houver algum comentário ou circulação de informação de grupo, é fake news, tá certo? O esporte, pelo contrário, vai contratar e já a gente fala dessas contratações. Mas você me perguntava desses desfalques, vamos lá. Para o jogo contra o Criciúma no próximo sábado, o esporte tem muitas modificações e por questões de desfalques. Não deve contar com o capitão Rafael Thierry, ficou de fora do jogo de ontem por conta de um desconforto na coxa direita. O jogador já passou por exames, Carlinhos, e segue em tratamento intensivo no departamento médico. Estou aguardando aqui um retorno do departamento médico do esporte para saber qual é o resultado da imagem, desse exame de imagem. Se deu lesão, se aponta lesão e qual o grau da lesão, para a gente saber até que ponto o Rafael Thierry pode ficar de fora. Ficou ontem e é dúvida, e eu me arrisco até em dizer que ele não deve jogar na partida contra o Criciúma. Eduardo já foi liberado pelo departamento médico, está na transição, a transição começa amanhã, então é um jogador que tem aí até sexta-feira para se condicionar fisicamente e ser entregue ao departamento de futebol. Então, com isso, ele pode aparecer de volta ao time titular. Agora os desfalques, podemos chegar a 4. O Roberto Rosales está fora porque foi convocado pela seleção venezuelana. A seleção da Venezuela vai jogar as eliminatórias da Copa 2026, vai enfrentar a Colômbia na quinta-feira, dia 7, 8 da noite, e depois na terça, dia 12, joga contra o Paraguai. Então, 2 jogos, o Rosales vai ficar à disposição da seleção do país de origem, tá certo? E, além disso, ele tinha tomado o 3º cartão amarelo, então estaria fora do mesmo jeito. Outros desfalques, Ronaldo Henrique, Sabino e Alisson Cassiano estão fora também pelo 3º cartão amarelo, estão de fora da partida contra o Criciúma. Bom, deixa eu acionar o Zé do Carmo aqui, porque, olha, gente, Sabino fora, Alisson Cassiano fora e a possibilidade do Rafael Thierry não se recuperar, 3 jogadores no esquema de defesa do esporte. Eu acho, Zé, que não há dúvidas de que o melhor jogador da defesa toda do esporte é o Rafael Thierry. Então ele, quando não joga, a coisa complica bastante para o Anderson Moreira. Então, assim,
Como é que você imagina essa zaga do Sport sem esses 3 jogadores aí? Olha, Carlos, sem os 3 jogadores, né? A gente vai montar com o Chico, né? Chico é certeza que ele volta a atuar e eu tenho muita confiança no Chico. A questão é o homem pelo lado direito. E aí, se o Rafael Thierry não conseguir essa recuperação... Tem o Renzo, né? Aí Renzo e Chico poderiam formar essa dupla de zaga. Não, e não tem para onde correr. Eles, né? E não tem para onde correr. Pelo menos no começo dos treinamentos que vão ser feitos, os 2 é que vão começar, né, a dar essa situação para que o Anderson ele tenha essa tranquilidade. Mas é uma mexida significante, né, de um setor que até então era absoluto, muito tranquilo, mas nesse momento realmente é preocupante. Aí você tem, não é, o Eduardo também na lateral, não é, que está se recuperando, imagino que possa se recuperar, né? Agora eu digo a você uma coisa, ninguém nesse jogo pode entrar meia boca. Os caras que vão entrar, eles têm que dar vida, porque vai se tratar de uma decisão, e uma decisão chata, uma decisão onde você vai pegar um adversário de uma marcação terrível, não é, de forte, e isso tudo realmente vai fazer muita falta. Vai fazer falta os jogadores mais experientes, como o Ronaldo, como o Sabino, não é? São jogadores que estão acostumados, não é, a essas decisões. Então, queira ou não, o Sport vai sentir um pouquinho desse setor aí, Carlos. Quem vai entrar? O Chico, sem esse ritmo todo, que é um cara que é tranquilo nesse sentido, no passe, na bola aérea, o Chico é muito bom, não só ofensiva como defensiva. Então, quanto a isso aí, não tem problema nenhum. Mas, não é, se você, como é o nome do zagueiro que você falou? Renzo. Aí você tem um Renzo que você, não é, também vai colocar o menino sem ritmo de jogo, caso aconteça isso, e realmente é outra pedreira, Carlos. É interessante que eu estava lendo uma notícia, viu, Miguel, aqui antes de entrar no programa. Marcelo Aju, aquele zagueiro da confusão toda da base do Sport, vai jogar a Série A2, né? Agora sim, é um enterro que pode voltar, viu? Porque a informação que chegou agora há pouco, antes de vir para cá para o estúdio, é que ele estaria acertando com o Vitória. Mas a informação que chegou para mim agora é que ele pode não acertar mais. O Sport está cedendo jogadores ao Vitória da Sabox para a disputa da Série A2, começa agora em setembro, nesse mês. Porém, o Aju, Marcelo Aju, ele pode não ficar no tricolor das Tabocas. O detalhe é o seguinte, como você frisou bem, né? No começo do ano, ele entrou com uma ação na justiça contra o Sport Clube do Recife, alegando falta de valorização. E ele pediu R$211 mil de indenização. Ele perdeu em primeira instância, a justiça do trabalho determinou que ele retornasse ao Sport Clube do Recife. E aí ele retornou e imediatamente o Sport está negociando em um empréstimo desse jogador. Não só ele, já que você tocou no assunto, Carlinhos, deixa eu passar aqui essa lista de jogadores que o Sport está negociando. Logicamente que muitos são da base, tá certo? Tem a questão do Marcelo Aju, mas tem também o lateral direito Davidson e o atacante Paulinho, além do atacante Flávio, também para o Vitória. Quem está lá no Vitória, comandando o futebol, é o Carlos José, aquele que já foi do Salgueiro. Então ele está lá, já também teve uma passagem aqui pelo futebol da capital e ele está negociando a ida desses jogadores. Ele inclusive já confirmou que o Davidson e o Paulinho já estão ok com o Vitória. O Flávio está quase acertando e o Aju não deve ficar, deve ir para outro clube. Paulinho, para a gente fazer a retrospectiva rapidinho, estava no América de Natal, atuou lá pela Série C, fez 3 jogos. Flávio estava no Penapolense, que é um clube do interior de São Paulo, fez 9 jogos e 2 gols na segunda divisão do Campeonato Paulista. E o lateral direito Davidson, esse estava na Ilha do Retiro, estava na casa, foi destaque da Copinha. Fez 2 jogos, inclusive, no time titular do Sport nessa temporada, no profissional, jogou um jogo da Série B e outro jogo pela Copa do Nordeste, mas isso foi logo no iniciozinho da competição, então esses jogadores estão sendo negociados para o tricolor das Tabocas e a gente fica na expectativa do Aju para onde vai, se realmente fica no Vitória ou se vai para outro clube. Carlos. Ô Miguel, quanto a reforços, que é algo, né, que realmente passa a chamar muito a atenção da torcida por conta da deficiência que começou a aparecer em alguns setores. Você já saberia dizer para que posições a direção do Sport vai atrás de reforçar o time? Um lateral esquerdo, né? Além do Natan, tá? Tem aquela questão do Natan, vai em busca de um lateral esquerdo mais um e um atacante que atue pelos lados. E aí para explicar para o torcedor, porque a janela de contratações do futebol nacional já fechou. Tem uma brecha no regulamento que permite a contratação exclusivamente de atletas
que foram eliminados na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, por isso, o Sport pode contratar esses jogadores. Esses atletas, eles teriam que encerrar contrato dentro da primeira janela. Aí por isso que o Sport pode contratar esses jogadores. Esse é o artigo 33 do Regulamento Nacional de Registro de Atletas. E aí essa regra vale para o Sport contratar, é como se fosse uma mini janela, entre 3 e 15 deste mês de setembro. Então, por isso que o Sport vai atrás de mais um lateral esquerdo. Tem a questão do Natan, que já está bem encaminhada, e isso já foi falado aqui na Transamérica durante a programação, ainda no mês passado, de agosto. E vai em busca também de mais um atacante que atue pelos lados. Resumindo, a rebarba da rebarba da Série C. Não, como assim? Quem não tem se que ser viu, Série C. tem que ser Série C. Então, quem não se viu para o time da Série C, por exemplo, o Natan veio do time que foi rebaixado do Pouso Alegre. Mário tá muito magoado com a desclassificação, né? Desclassificação. Do De seu quem? time, do seu time. Do Náutico? Do Não, Náutico. tô fora. Aí é claro que, entendeu? E nesse momento ele fica Série C e tal. Calma, Não, mano. que vai ter que Essa fazer mágoa- a rebarba da rebarba. Essa mágoa sua não leva a nada. Não, tô fora. No Náutico não tem ninguém pro Sport contratar, não. O Natan, ele estava, como você disse, Mário, no Pouso Alegre de Minas Isso, Gerais, e mas voltou, ele estava pelo Fortaleza, né? Ele também, pertence ao Fortaleza e por isso que vem para o empréstimo. É lateral esquerdo e aí ele vai suprir aí aquela ausência do Igor Cariús, que pegou aqueles 540 jogos de suspensão no STJD. 40 dias, né? 540 dias. Fora o Thierry. Isso. Fora o Thierry, Miguel, tem mais quais jogadores no departamento médico do esporte? Tem o Eduardo que está saindo agora para a transição e agora o Thierry, né, que é o jogador mais recente. Eu vou filar aqui no DM, além do Thierry, quem mais está no departamento médico, para a gente ter uma noção aqui de como o esporte vai fazer, montar esse time que vai enfrentar a equipe do Criciúma. Não, só tem o Thierry mesmo, viu, Carlinhos? E o Eduardo já saiu para o departamento da transição para o Fisco. Tem um jogador aí no departamento médico que até agora ninguém falou. E esse aí é que tá preocupando, né? Chamado Quem? Futebol. Cadê o futebol do esporte? Eu Tá no pensei, DM. eu pensei que você ia dizer Diego Souza. Diego Não. Souza não está no departamento médico. Diego só estreia em janeiro. Diego Souza está no departamento físico fazendo a transição, inclusive, Carlinhos, ele pode ser até relacionado. Há uma expectativa positiva para que ele possa fazer a sua estreia, mas logicamente vai depender muito do técnico Anderson Moreira. Se ele tiver à disposição do departamento de futebol, e aí ele vai poder ficar relacionado na relação de jogadores, pode começar no banco, entrar no decorrer do jogo. Não é possível pode que ele não começar de aguente frente. 1 minuto de bola, Raul. 1 minuto não é possível que ele não aguente. Não é possível. Mário, que participação pífia. Não, porque Vibrante, eu tenho um compromisso com a verdade, nada mais que a verdade. Diego Souza não tem condições ainda de jogar contra o Criciúma. Deixa pro ABC, é melhor. Não A vai. respeito desse jogo do contra o Criciúma, inclusive eu queria saber do Miguel se a torcida do esporte já tem ingressos à disposição para comprar. Carlinhos, eu ainda não tenho essa informação porque o esporte não divulgou essa questão da venda dos ingressos, né? A gente sabe que o sócio tem uma prioridade e a gente já está aguardando as informações, até porque a assessoria de imprensa do esporte também viajou com a delegação e aí está retornando agora à capital pernambucana. A gente está em busca, até porque a expectativa é de que o torcedor vá apoiar. Mesmo que haja protesto, haja aquelas faixas, haja o xingamento, mas o torcedor deve apoiar, principalmente nessa expectativa se Diego Souza realmente fizer a sua estreia com a camisa rubro-negra. Amanhã, como é que fica a reapresentação, treinamentos, como é que está a sessão aí, Miguel? Desembarcou agora há pouco, os jogadores foram liberados. Amanhã, 14h, acontece a reapresentação no CT lá em Paraty. Tem um detalhe aqui que eu queria voltar, Carlinhos, em relação à dupla de zaga, né? Do Renzo e do Chico. Os dois são canhotos, Então já tem mais um problema aí para administrar o técnico Anderson Moreira. Foi até bom tu falar na posição, não é, Carlos? E 2 jogadores canhotos, porque dois jogadores com a perna direita pode jogar. 2 canhotos é que as pessoas têm esse ainda, não é? Ainda faz essa análise negativa. Então isso realmente não é nada bom. Eu vou dizer sinceramente, se você não tem jogadores, né, para jogar com a perna direita e o Renzo, ele pode jogar pelo lado direito, ou o Chico pode jogar pelo lado direito, eu coloco os dois, porque são 2 bons jogadores, não tenha dúvida nenhuma em relação a isso aí. Então a gente coloca aí. Um abraço, minha querida Helena, que está aí no carro com meu querido Adriano. Um abraço, minha querida. E tem um detalhe, né, Miguel? A gente vendo essa questão do esporte. É porque assim, o Anderson falou em várias entrevistas coletivas de que seria muito difícil de você manter o mesmo ritmo do começo até o final do campeonato. Isso aí ninguém discute.
Agora, o Sport deixou para oscilar no momento em que ele não poderia oscilar. Porque, como o Zé falou, a gente acompanhando a classificação, está muito próximo. É porque os times estão tropeçando. Quando o Sport tropeçou, o Juventude tropeçou, o Guarani tropeçou. Quer dizer, até o Ceará, que estava mais afastado, ainda continua, mas ele conseguiu ganhar esse jogo agora em casa. Quer dizer, e está chamando para cima. Então esse é que é o perigo. O Sport vai pegar um adversário que está no G4, que é o Criciúma, que também tropeçou no campeonato. Mas é um time que merece total respeito. O Zé estava falando agora das contas, dessa proximidade, a gente até abordava no início aqui da nossa participação. O Sport tem 46 pontos, está atrás do Vitória, que é o líder, tem 49. Isso. Mas veja, 2 pontos atrás do quarto, quinto e sexto colocados, que são justamente Criciúma, Juventude e Guarani, que tem 44 pontos. Está muito próximo, né? O Sport que tem aí esse jejum de 4 jogos, só para refrescar a memória do torcedor rubro-negro, são 2 empates e 2 derrotas. Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto, que foi ontem 1-1, né? São 2 empates. Isso. E 2 derrotas, Guarani e Ituano. Ituano, inclusive, na Ilha do Retiro. Então, esse é o retrospecto. 6 gols sofridos o Sport tem nesses últimos 4 jogos. Zé. Bronca, aí você tem que contar. O jogo do Tombense, que todo mundo achava que seria mais fácil de vencer. Isso, não conseguiu. O Sport não conseguiu, empatou. Aí o Guarani, 5 minutos leva um gol do Guarani. Isso. Aí vem pro jogo em casa com o Ituano, 39 segundos leva um gol do Ituano. E acaba perdendo o jogo por 2-1. Aí vamos lá, o jogo do Botafogo, 7 jogos sem vencer. Sport leva um gol de frente e tenta buscar o gol de empate. No lance ontem, até o Zé falava do VAR, né, Zé? Em relação ao árbitro, porque tinha marcado a falta, ele marcou o pênalti. Isso. E tinha dado cartão vermelho pro goleiro. Quando ele foi chamado pelo VAR, aí ele tirou o cartão vermelho e disse que não foi pênalti. E acertou, né? Eu até falei que, pela distância, né, eu achava que o ângulo dele era um ângulo satisfatório para você, não é, marcar o que ele marcou. Ele estava muito próximo, mas ele não tinha esse ângulo de ter visto o goleiro agredir. Ele viu o goleiro agredir, mas o goleiro acabou, a gente vendo nas imagens, que não teve esse tipo de agressão. Então são situações que a gente vê que o VAR é importante sim para tirar essas dúvidas, não tenha dúvida nenhuma em relação a isso aí, mas tem outras coisas também que o VAR demora demais, cara. Daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra do técnico Anderson Moreira e vai falar dessas modificações, porque ele foi questionado do porquê tantas mudanças na partida de ontem, Zé, que você trabalhou aqui na nossa transmissão. Foram 6 modificações. E aí, para quem não entendeu, tanta modificação no time e o porquê. Vamos lá, teve desfalque, né? O Thierry foi desfalque, mas teve a opção técnica mesmo. Por exemplo, o Renan, 53 jogos com a camisa do Sport Clube do Recife. Ele mudou o goleiro. Por opção técnica. Eu achei perigosa essa mudança. Pois é. O Eduardo, desfalque na lateral direita, foram 2 desfalques. O Thierry pelo desconforto, então aí já está justificado. O Denis ganhou a vaga de Renan. Denis há 1 ano que não jogava como titular no Sport Clube do Recife. Roberto Rosales, o lateral direito, ganhou a vaga de Everton. Isso. O Filipinho, lateral esquerdo, voltou de lesão e aí ganhou a titularidade. Alisson entrou na vaga de Thierry de última hora, né? De última hora porque a notícia só vazou no domingo, né? Mas ele nem chegou a viajar, o Thierry. O Felipe entrou na vaga de Matheus, isso tudo no jogo de ontem. E o Pegel entrou na vaga de Juba, que saiu para o Bahia. Então, 6 modificações ontem no time do técnico Anderson Moreira. E no próximo jogo mais 4. O Felipe também que entrou, né? No lugar do Fabinho. Ah, sim. Aí as mudanças decorrer de jogo também, né? Não, eu tô dizendo o Felipe. Sim. Você falou Felipe também, né? Falei. Ontem, o time começou com Denis, Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Sabino e Filipinho. Ronaldo Henrique, depois entrou o Fábio Matheus. Felipe, depois entrou o Fabinho. E Jorginho, depois entrou o Alan Ruiz. Labandeira, que saiu para a entrada do Edinho. Wagner Love e o Pegel, que saiu para a entrada do Michel Lima. Michel Lima, pouco aproveitado ao longo dessa temporada com a camisa rubro-negra, né? A gente vê essas mudanças e até nós contestávamos, porque é muita mudança e pouca gente que tem o ritmo de jogo necessário, né? Se você for colocar para ritmo de jogo, tá bom, o Peglo ele até tem, que estava entrando todo jogo, não é? O Felipe, já há um bom tempo que o Felipe, a gente já não vê a participação do Felipe nessa situação aí. O próprio Jorginho também, mesmo ele tendo feito o gol que bateu no zagueiro, mas teve uma boa participação por conta do Wagner Love, que também, dentro de uma movimentação bem inteligente, conseguiu deixá-lo na cara do gol. Então, são situações que a gente tem que ver. O time do Sport, né, vai trabalhar sob pressão, isso não tem nenhuma dúvida, porque é o que eu falei a semana passada aqui. Essa questão de dizer assim, que o jogador de futebol não está acostumado à pressão, se você vem para o Sport e não conhecia
o peso da camisa você vai começar a conhecer agora. Por que eu falo de peso da camisa? Eu falo que o torcedor, ele não vai a campo só para apoiar o time, não. Ele vai para abraçar, ele vai para dar carinho, ele vai para apoiar, isso não tenha dúvida nenhuma. Mas não erre, não. Não erre, não, porque você já passou de todos os limites e a paciência do torcedor já se esgotou em relação à paciência. Semana passada tivemos protesto na porta do CT, né? Pois é, que é uma coisa assim, eu acho um maior absurdo as desorganizadas elas chegarem a esse ponto. Ainda bem que o esporte agiu de maneira correta. Não deixa entrar. Não deixa entrar no CT, porque isso aí é a maior babaquice que tem. Deixa entrar pra saber o que esses caras vão falar. Esses caras não vão falar nada, cara. Esses caras não falam coisa com coisa. Tem que ganhar. Quem que não quer ganhar, pô? Todo mundo quer ganhar. Então, na inteligência deles, eles acham que aquele tipo de pressão inibe o cara de tal maneira que o cara fica com medo. Os caras ameaçaram a gente, não é? E se ameaçaram a gente, tem que ganhar. O jogador de futebol quer ganhar sempre. O Sport até então só fez ganhar, não é? Até entrar nessa crise, não é? O ritmo de jogo do time do Sport era um ritmo alucinante em cima de todos os adversários. Dentro ou fora, jogava da mesma maneira. E não querem ganhar. Quer dizer que a inteligência das desorganizadas chega ao ponto de achar que ninguém quer jogar nada porque já quer ir embora. Isso não existe, todo mundo quer sair consagrado, cara. Então tem que ter um mínimo de consciência, não é paciência não, é consciência. É bronca, Vibrante, é bronca em cima de bronca, Vibrante. Pois não, não entendi essa. Boa noite, Mário Barros. Meu nome não é Mário Barros, meu nome é Mário Júnior. Barros eu tô... Mário Barros. Tá. Já, claro, você sabe. Não entendi não, Vibrante. Você é um novo coveiro. Eu não entendi não. Eu tô fora. Você é um novo coveiro. Que conversa é essa, rapaz? Uma homenagem a Deval. Helena, filha do Coronel Cruz Neto. Tá ouvindo o programa, é? Um abraço pra ela. Anderson tá perdendo o comando dos jogadores? Os caras estão com preguiça de correr, falta de empenho. Será que tem panelinha? Dando, você era o melhor do mundo. Rogério Rubro Negro da Macaxeira tá perguntando aqui, Zé do Carmo. Se tem panelinha? Panelinha, peraí. Não. O torcedor, ele tem uma mente muito fértil em relação a arrumar confusões e principalmente ele achar que aquilo está acontecendo e ele cria aquela situação na cabeça dele ao ponto dele mesmo se conscientizar de que aquilo está acontecendo. E não é nada disso, cara. Não tem nem panelinha, não tem nada disso. Os caras estão entrando em campo para tentar fazer o melhor e não conseguem. Agora, há 6 anos, Vanderlei Luxemburgo era técnico do Sport e denunciou uma panelinha. E quem estava no time há 6 anos, isso aconteceu ontem, inclusive, há 6 anos, no dia como ontem. O muro do Sport foi pichado, as frases, acabou o amor, fora DS 787. Bronca. 6 anos depois ele retorna ao Sport aí, cheio de amor para dar. Boa noite, monstros da bola. Vibrante, Zé, não teria sido mais coerente a escalação de Jordan ao invés de Denis ontem, não? Manuel de Casa Amarela tá mandando aqui a mensagem. Manuel, tu gosta de emoção, né? Com o Jordan é emoção. Então todo mundo já sabe. Infelizmente, aquele lance dele, não é? Ficou marcado. E é claro que o Anderson também tá dando oportunidade a outro goleiro. Não é por conta daquilo que o Jordan não é um bom goleiro. Isso não tenha dúvida nenhuma em relação a isso aí, rapaz. Tá falhando. Bebeu uma aguinha, Zé. Bebeu uma aguinha. Uma aguinha. Bebeu uma aguinha. Ficou nervoso, Zé. Existe mais tarde uma gelada. Daqui a pouco tem uma gelada bonita que ela já vem. Hoje é segunda, Zé. Oi? Hoje é segunda. Tem dia pra beber?